Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Abraçando Ilhéus e Itabuna, cidades pioneiras na TV por assinatura em todo o norte e nordeste e também centro-oeste do Brasil. Há 20 anos aí com a gente. Muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência. Obrigado vocês também que nos assistem aí pelas redes sociais, principalmente o YouTube, né? Já são quase 14 mil seguidores aí no YouTube. Inscreva-se aí, faça parte desse canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Nós tivemos um probleminha técnico no stream da TVI, né? O TVI Play. Ele essa semana ficou fora do ar, mas semana que vem volta ao normal, viu? E você pode ter acesso às notícias, né? Minuto a minuto, ficar atualizado por tudo que está acontecendo na sua região, na Bahia, no Brasil e no mundo, através do portal A Tarde, maior jornal do Norte e Nordeste do Brasil, mais de 100 anos na Bahia, informando a população, né? Então, você já sabe, o Jornal à Tarde é gratuito para você no nosso stream e no nosso aplicativo TV Play Brasil. Então, semana que vem volta ao normal, tá? Muito obrigado a vocês também que nos assistem por aí, são muitas, né? Muitas pessoas. Olha, gente, nós estamos aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, Itabuna, bem pertinho de Ilhéus. Aqui nos nossos estúdios, nesse momento, 26 graus, temperatura agradável. A mínima hoje registrada foi de 17 graus até às 6 da manhã. E a máxima não vai passar dos 27 graus ao meio-dia, tá bom? Não há previsão de chuva no decorrer do período. Pode até acontecer uma ou outra pancadinha isolada, muito fraquinha, né? Chamado chuvisquinho, né? Aquele chuvisco, mas nada de chuva hoje para Itabuna. O dia vai ficar aí predominantemente, parcialmente nublado, né? O sol aparece entre nuvens, mas não há essa previsão de chuva. Já Ilhéus, a nossa querida Ilhéus aqui bem pertinho da gente, né? A menos de 1 quilômetro daqui. Ilhéus hoje com 25 graus nesse momento, a mínima lá foi de 19 graus até as 6h30 da manhã. A máxima não passará também dos 27 graus, dia predominantemente nublado, parcialmente nublado, o sol aparecendo aí entre nuvens, mas não há também previsão de fortes chuvas, tá bom? A grande nuvem, né, se encontra aqui no sul da Bahia, um resquíciozinho aí de uma frente fria que passou aí para o oceano, mas hoje deve estar indo embora, né, esse resquício aí de frente fria, e a temperatura e o sol normalmente a partir de amanhã voltando aí, a nossa temperatura aí na média dos 28 a 29 graus a partir de amanhã, tá bom? Essa é a previsão do clima-tempo aí para Ilhéus e Itabuna. Olha, gente, hoje é sexta-feira, o programa traz o quadro especial, né? Raquel Entrevista, traz também o Assunto com Kleber Torres. E hoje os dois vão entrevistar, né, um convidado especial, um escritor aqui da nossa região, o Sérgio Habib. Ele vai estar aqui daqui a pouquinho conversando com a Raquel Rocha e com o Kleber Torres, grande jornalista, no quadro O Assunto né? E a nossa querida Raquel no quadro Entrevista, né, com Raquel Rocha aqui no programa. A gente vai falar também direto de Vitória da Conquista daqui a pouquinho. Vamos ter os assuntos aí do sudoeste da Bahia. Mais uma vez, né? Ontem tivemos a participação do Gustavo, hoje ele volta com a gente. Vamos comentar também alguns assuntos aí ligados ao esporte e à política, né? Afinal de contas, hoje já teve início o programa eleitoral gratuito, entre aspas, né? De gratuito não tem nada, no rádio e na televisão aberta, né? O rádio já foi hoje pela manhã, às 7 horas, e a televisão será agora à tarde, a partir da 1 da tarde. Só na TV aberta, hein? Lembrando que na TV fechada, TV por assinatura, não temos o horário eleitoral. Em Salvador, né, uma briga aí na direita está ameaçando aí o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai comentar daqui a pouquinho, né? Tem uma disputa aí pelo poder, pela presidência desse partido na Bahia, entre João Roma e a doutora Raíssa, né? Daqui a pouquinho a gente vai comentar. Inclusive, o evento marcado para o dia 7 de setembro no Farol da Barra está ameaçado de não acontecer, viu? Ele aqui na Bahia está num verdadeiro racha. Olha, o dinheiro e o poder, né, são os verdadeiros inimigos do homem, né? Porque, já viu, né? Aquela história, quer conhecer o homem de verdade, dê a ele dinheiro e poder, né? Já dizia aí um grande
uma grande personalidade. Então, na Bahia se briga pelo comando do PL. Por quê, gente? O PL é quem tem hoje a maior verba do fundo eleitoral. É quase R$ 1 bilhão para um partido. E claro que a Bahia, por ser hoje, né, segundo o IBGE, daqui a pouco a gente vai comentar isso também, a Bahia caiu para a quinta capital do Brasil em população, né? Era a quarta, hoje é a quinta, perde para Fortaleza. A Bahia tem, claro, a importância muito grande no cenário político. Ainda é o quase quarto colégio eleitoral, né? Perde para Fortaleza, mas por uma diferença muito pouca. E a verba é grande. E isso aguça, né, a ambição dessas pessoas que lidam com os partidos políticos. E aí a doutora Raíssa quer comando do PL na Bahia. E o João Roma não quer largar, porque o João Roma se apegou ao PL, se apegou ao poder e não quer largar o PL de jeito nenhum, né? Então tá essa confusão aí e por isso o evento que estava marcado, né, pelo menos a priori, para o dia 7 de setembro, que foi uma convocação do próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, está ameaçado de não acontecer. Daqui a pouquinho a gente vai comentar esse assunto, dentre outros, que são destaques também hoje, viu, gente, no Jornal à Tarde. Se você quiser ver mais informações sobre isso também, você pode acessar aí o Jornal à Tarde e você vai ver toda essa notícia lá completinha, né, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tá bom? Então já já a gente vai comentar este assunto. Olha, os moradores de Itabuna, principalmente da área central, esses moradores estão se sentindo incomodados com algumas obras que estão acontecendo e de forma vagarosa ali no centro, né? Principalmente na Avenida Aziz Maron, onde apenas uma máquina está trabalhando muito lentamente e a obra caminha a passos de tartaruga, né? E as pessoas estão incomodadas com a poeira, com o trânsito que às vezes está muito bagunçado ali. Tem dias que pode passar pela Avenida Aziz Maron e Mário Padre, tem dia que os carros não podem passar por ali, aí tem que desviar pela Félix Mendonça. A Félix Mendonça que agora é só mão, né? Não é mão e contramão, no sentido bairro da Conceição e Jardim Vitória. E devido a essa obra ter causado um transtorno e alguns carros acabam tendo que retornar e ali é contramão e não tem uma sinalização adequada. Por falar nisso, eu passei agora pela manhã e o CETRAN estava colocando uma sinalização ali, mas eles estavam mais preocupados com o fato do estacionamento, né? Proibindo o estacionamento ali no local da obra. Mas tem que se preocupar também com aquela situação de mão e contramão, né? Principalmente quem faz o retorno ali na Aziz Maron, e às vezes quer retornar no sentido do Jardim Vitória e aquele trecho ali é contramão, mas não tem nenhuma placa sinalizando isso para quem está fazendo esse retorno. Então eu chamo a atenção aí do CETRAN para que veja essa situação ali na Avenida Félix Mendonça. Ontem eu mesmo presenciei essa situação ali e muita gente até preocupado porque o carro acabou entrando na contramão sem saber que era contramão. Então falta uma boa sinalização em Itabuna, né? Se gastou tanto aí com os conjuntos semafóricos, né? Foram mais de 11 milhões de reais para colocar alguns conjuntos de semáforos na cidade e esquecem de uma placa que custa, né, um valor muito irrisório comparado aí com esses valores estratosféricos, né? Os conjuntos semafóricos aí de 11 milhões de reais. Então a placa custa muito baratinho. Eu soube que o próprio CETRAN fabrica essas placas, então não tem por que deixar de sinalizar bem a cidade, né? Vamos aguardar aí para ver se nos próximos dias o CETRAN cuida dessa sinalização para evitar problemas, né? Não só transtornos, mas até acidentes ali na Avenida Félix Mendonça e em outras vias da cidade, né? Nós temos outras vias aí também precisando muita sinalização. Inclusive na Avenida Manuel Chaves, em frente ao Colégio da Polícia Militar, tem dois retornos. E o CETRAN construiu esses retornos na contramão. Ou seja, o que você acha que é para retornar, na verdade não é contramão. Aí você tem que retornar no outro que seria contramão, mas agora não é mão. Então é uma bagunça sem sinalização. E aí os carros são multados naquela área e não tem sinalização. Deveria ter uma sinalização no primeiro retorno, depois do quebra-mola,
lembrando que ali é para retornar, porque as pessoas pensam que ali é proibido retornar, porque os carros que vêm no sentido contrário estão entrando ali, para sair no Colégio Militar ou para sair lá no Jardim Primavera, na segunda entrada do Jardim Primavera. Então, ali precisa ter uma placa dizendo que ali é o retorno para quem sai do Jardim Primavera e quer pegar Manoel Chaves no sentido da BR-101. E não tem essa placa. Aí no outro retorno, que deveria ser essa saída, esse retorno, porque as pessoas saem do Colégio Militar e querem ir para o sentido da BR-101. Aí não pode. Aí eles botaram uma placa contramão. Aí a pessoa já está ali, não tem jeito. Ou ela entra ali, ou ela vai ter que ir lá no São Caetano e retornar. Então fica complicado a situação do trânsito em Itabuna. Parece que quem faz essa sinalização é uma pessoa que ou não conhece nada de trânsito, de engenharia de trânsito, ou então morou na Inglaterra, onde lá a mão é diferente, a mão do carro é no sentido contrário. Só parece, porque na verdade a gente sabe que ninguém veio da Inglaterra fazer sinalização aqui. Então deve ser realmente um beócio que não entende nada de trânsito e faz aquele tipo de sinalização. E aí, o que é que está ocorrendo? Muita gente está sendo multada sem saber que está sendo multada. A gente deixa o espaço aqui para que essas pessoas venham aqui e tentem se explicar, se é que tem explicação, Porque eu não conheço nada de código de trânsito nesse sentido de sinalizar uma cidade, mas a gente vê o que é óbvio, O que é normal, o que é natural. E aqui em Itabuna a gente não vê esse tipo de coisa, a gente vê o que é anormal, As coisas são anormais, tudo fora do contexto. Então, vamos esperar aí para ver o que é que o CETRAN, através da nova secretária de trânsito, fala aí para a gente. Eu já fiz o convite de público, estou convidando mais uma vez para que ela compareça aqui, e dê alguma satisfação ao nosso público telespectador, que é usuário do transporte na cidade, A gente, Itabuna, vive uma situação atrasada. Ontem até eu comentei aqui, cidades menores que Itabuna, no Ceará, interior do Ceará, vive um estágio muito mais avançado do que a gente aqui no sentido de trânsito, no sentido de mobilidade urbana. Tem até VLT, uma cidade do interior, tem VLT, coisas que na nossa capital está chegando agora, Então a gente precisa modernizar Itabuna também, Itabuna precisa avançar nesse sentido, Entra prefeito, sai prefeito, agora mesmo teremos eleições e a gente não vê ninguém falar em coisas promissoras, coisas grandes, um futuro melhor para a cidade, Aí fica aquela discussão banal, falando ali que tapou o buraco, que melhorou a rua, mas a gente não tem nenhum plano para a cidade, nenhum projeto, vigoroso para a cidade de Itabuna. Vamos ver aí nessa campanha política se sai algum plano de governo satisfatório para a nossa cidade a partir do ano que vem. Vamos aguardar. Vamos agora à Vitória da Conquista com Gustavo Magalhães. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Barbosa. Eu estou aqui vendo seu comentário, um comentário de Ombudsman, E você realmente tem razão. E é difícil isso. E agora, o grande problema, Barbosa, é o seguinte: a população também não ajuda, e a gente, vou pegar esse gancho seu aqui agora, a inversão das notícias da gente, esse gancho, mas é o seguinte: eu tinha o maior prazer de dizer que eu estava em Conquista, e que o Conquista, o pessoal respeita a faixa de trânsito. A gente tem aqui um crescimento muito grande, vou falar sobre o crescimento também, vou voltar com você, Barbosa, e vou falar sobre o crescimento de Vitória da Conquista, que é uma coisa que está sendo noticiada no Brasil inteiro. Mas aconteceu agora, segunda-feira, olha só, você está falando aí da mobilidade urbana e da necessidade de sinalização. Olha o que aconteceu segunda-feira, que essa imagem é forte, mas infelizmente eu tenho que mostrar. Logo avisando que a senhora que foi atropelada, que vai mostrar aí agora, ela está viva ainda, está em estado grave, mas está viva. Passando na faixa, Barbosa. E eu me gabo tanto disso, que a faixa de Conquista, as pessoas param, realmente parou. Olha só, oh meu Deus, oh meu Deus. Oh, deve ser dolorido isso aí. Aconteceu no passado também um acidente como esse. Agora, o que doeu mais foi os carros passarem e ninguém parou. Essa me doeu mais.
A senhora, graças a Deus, ainda está viva, está passando por uma dificuldade, um momento muito difícil da vida dela, não está em coma, ela está numa CTI já, graças a Deus, mas deve ter doído, deve ter sido dolorido pra caramba. Ela está passando na faixa. Ela passou, foi na faixa, não teve, não. É impressionante. Eu vou repercutir esse vídeo. A gente está sendo assistido hoje, mais uma vez, pelo pessoal da SECOM. Mandar um abraço, pessoal da SECOM. Eu tive que passar, mudar, inverter a ordem, aproveitar o gancho de Barbosa, dizendo o seguinte: não, a população também tem muita obrigação de responder. Tipo isso aí. Aconteceu por uma imprudência desse motorista, desse motociclista. Quando o trânsito de Conquista não tinha, me perdoe os motociclistas, eu não pego Uber, moto, 99 moto, vou fazer propaganda todo mundo porque não pego. Eu odeio aqueles caras de Uber porque aquilo ali são comerciais. Eu gosto dos meninos, mas não gosto da situação que eles estão trabalhando, porque eles são comerciais, eles precisam ganhar dinheiro. A cidade não tinha, a gente não tinha isso. Eu já até comentei aqui, quando eu comecei a fazer a participação aqui na TVI, não tinha Uber, motoboy, alguma coisa aqui, porque isso não tinha. Existia uma proibição, agora já é liberado. O trânsito virou comercial e aqui em Conquista mudou completamente. Eu nunca vi um negócio desse. Eu moro aqui há 25 anos. Eu nunca vi Conquista tão mal educada com relação ao trânsito, Barbosa. Depois dessa implantação desses motoboy e taxista. E agora tá. E outra coisa, nós temos um grave problema em Conquista também com relação às vans. As vans aqui em Conquista, elas não têm ainda não conseguimos fazer uma regulamentação das vans. Inclusive, a gente nem sabe quem é van de comércio, quem é van que está vindo da cidade. Eu sempre falo aqui que Conquista tem mais ou menos 70 cidades ao redor daqui de Vitória da Conquista, a capital do Sudoeste, que necessitam de Vitória da Conquista, para médico, para saúde, para direito, para tudo. Então, são 70 a 75 cidades próximas que precisam disso. E as vans estão vindo diretamente para cá. É como se fosse um transporte. A gente não fala nem mais transporte clandestino, porque não é mais transporte clandestino, é o transporte oficial. E a gente está vendo esse aumento. Então, o trânsito virou comercial. É muito complicado. Barbosa, eu não sei se você também ouviu a outra notícia de ontem. Eu vou passar para vocês agora, enquanto você está se organizando aí no estúdio, você vai ter convidados aí também. Sexta-feira é um dia bom que a gente pode ficar à vontade, falar, bater papo aqui. Eu vou pedir a sua informação e a sua observação sempre inteligente, a sua de Toné, com relação a isso. Vitória da Conquista de acordo com o censo, com o IBGE, até 2024, até 2025, Vitória da Conquista, a população será de 400 mil habitantes. Isso é um crescimento. Tem umas imagens lindíssimas aí. Pode botar assim. Se quiser baixar, pode baixar. Mas é isso, Silvio. O Silvio está gente boa. Eu mando as coisas para ele, rapidamente ele baixa. Essas são as imagens. O grande problema, a grande vantagem de Vitória da Conquista é isso. Vocês estão vendo aí uma área que seria uma área tipo apenas dormitório. São bairros que Conquista vai crescer pra caramba. Eu vou falar a notícia integral e vocês vão entender. Vitória da Conquista, o terceiro município da Bahia, continua em expansão, com uma população estimada em 394 mil habitantes em 2024. A cidade registra um aumento significativo em relação a 2022, que tinha 370 mil, ou seja, são 23.145 habitantes a mais de 2022 até hoje, 2024. E a gente já está falando que vai abrir 2025 vai ter 400 mil habitantes. A cidade mantém sua posição no sudoeste da Bahia, sendo a 68ª maior cidade do Brasil. Além disso, Conquista continua em terceiro lugar no ranking populacional do nosso estado, perdendo apenas para a Feira de Santana. A Bahia, um dos estados mais populosos do Brasil, também apresentou crescimento populacional. De 2023 a 2024, passou de 14.141 para 14.850. Conquista, então, colaborou com esse crescimento. É incrível. A gente fica muito lisonjeado de estar nessa cidade nesse momento. E, realmente, tem umas fotos lindíssimas também do Cristo, nosso Cristo de Mário Cravo. O Cristo está abençoando a gente. Essa conquista, o que eu estava comentando e que eu comento para vocês agora é o seguinte: nós estamos falando em bairros que vão crescendo. A cidade cresce muito, a cidade tem muito espaço para crescer.
Então a gente vai ver muita coisa ainda acontecer em Vitória da Conquista. A cidade onde tem festa, onde tem crescimento, inclusive agora já está mais que consolidada a posição de Conquista como uma cidade também de turismo. Aqui a gente tem agora a ampliação dos eventos, os grandes eventos de Vitória da Conquista, para trazer e atrair o turismo também para aqui. Porque a gente não tem praia, mas nós estamos no portal da Chapada. De Vitória da Conquista, de Vitória da Conquista, nós temos 4 a 5 entradas para a Chapada Diamantina, que é conhecida mundialmente. Porque daqui você pode ir para Livramento Nossa Senhora, daqui você pode ir para Mucugê, daqui você pode ir para Maracás e descer por aí, por dentro aí, e cortando estrada, daqui você pode ir para Feira de Santana, e de Feira de Santana você pode ir para Lençóis. Então, ou seja, Vitória da Conquista hoje, ela é realmente, de fato, para todo mundo que vem do sul do Brasil, do sudoeste do Brasil, do centro-oeste do Brasil, Brasília tem muito visitante, passa aqui por Vitória da Conquista. Vitória da Conquista hoje é o portal. Grandes eventos, por exemplo, como na semana passada, nós participamos do Festival de Inverno Bahia. Eu tenho só um pedacinho do que aconteceu aqui, e realmente foi muita coisa. Silas, pode botar aí aquele videozinho do Festival de Inverno. É muita gente, é muito grande, são 70 mil pessoas visitando a nossa, participando do Festival de Inverno. Nós fomos convidados, a TV estava lá, a gente participou de um evento que marca não só a cidade, não é mais apenas particular, é um evento para a cidade inteira e para a região inteira. Muita gente, caravanas vieram para cá, os hotéis lotados, mais um sucesso. Por quê? Porque tinha que ser um negócio, olha só, essas meninas são um arraso, pequenininha, mas são grandes, são enormes, elas são enormes, muito bom, show, excelente. Todos os shows foram maravilhosos, a produção é perfeita. Isso aí foi o sábado, a gente participou de todos os dias. Amanhã tem mais, a gente mostra mais na próxima segunda-feira, a gente mostra também. É isso, viu, Barbosa? A gente está trazendo o título de Vitória da Conquista. Hoje fez muito frio aqui, eu estou ainda agasalhado por conta do frio. Nós começamos amanhã com 12 graus, agora está quentinho, agora deve estar em torno de uns 22, 23, mas a máxima vai ser essa. A gente não passa disso hoje. Deixa eu até confirmar aqui. A máxima não vai passar disso, mas de manhã cedo estava 12 graus, é frio pra caramba. Você sai daqui, sai de casa de um jeito que realmente mas é muito gostoso isso, viu? Barbosa, 21 graus, pronto, confirmei. 21 graus nesse momento. São 10 horas e 30 minutos, tá 21 graus. É por isso que eu estou de casaco dentro do escritório, tudo fechado aí atrás. Barbosa, pode voltar aí que você tem mais coisa hoje, viu? É isso aí, Gustavo. Eu vou aproveitar aqui, vou falar como vai ser hoje. Ó. Tá 21, né, nesse momento. Hoje o sol vai brilhar aí, apesar do clima mais frio, né? A máxima hoje não vai passar de 24 aí na cidade de Vitória da Conquista, viu? Meio-dia vai estar 24 graus. Olha que maravilha, né? Maravilha. É o ar-condicionado, o nosso portátil que a gente tem, Pablo. Agora você falar. O Festival de Inverno não estava tão frio assim, não. Esse final de semana está mais frio. Amanhã vai ter um dia que vai chegar a 12 aí, ó. E aí, essa 12, a gente fala 12, mas aqui, se você for onde eu moro é mais alto, é tipo 11, 10 graus, viu? É verdade. Tá certo, Gustavo. Muito bom a sua participação. Muito obrigado, viu? A gente lamenta aquele atropelamento aí na faixa de pedestre, né? É terrível. Falando com vocês, a gente recebe muita informação, que muita gente aqui, nossos colegas aqui, imprensa, entre aspas, né, que eu estou me osando aqui, eu estou pedindo licença ao mestre, aqui muita gente manda mensagem, mas muita gente manda mensagem. A filha da pessoa que foi atropelada disse que ela não está na UTI, ela está na CTI, ela está em estado grave ainda, mas que agora pedindo justiça, né? E realmente, aí eu tenho que concordar com ela, tem que ter justiça, que o mototaxista, ele estava em alta velocidade numa via que não deveria passar daquela forma. Você entendeu o que ele fez? Ele está passando, Barbosa, por fora do quebra-mola, para poder passar e não parar no quebra-mola. Ele passa direto. É horrível isso. É isso aí, ó. Ele vai passar por fora, observe. Ele vai passar por fora do quebra-mola, ela está passando, o carro parou, ele vai passar. Ela já estava quase na calçada ali, né, quando ele atropelou.
Graças a Deus ela não perdeu a vida, né? Ainda bem que está com vida e a gente torce aí pela recuperação dela aí. Mas vamos esperar que seja feita a justiça aí, né? A pessoa seja pelo menos intimada aí para responder um processo, né? E torcer que ela realmente saia bem dessa aí, né? Porque foi um impacto violento, né? E a depender da idade da pessoa, o estrago no corpo é grande, né? É isso aí. Eu vou dizer uma coisa, Conquista, a gente tem uma educação, primeiro, aquelas rotatórias, que aí Itabuna, eu acho que o pessoal não está acostumado, que quando vem para aqui pro festival de inverno, vem dar trabalho. E o meu meto a mão na buzina, buzina o meu. Eu já falo logo, é de Itabuna não, né? É de Itabuna não. Itabuna o pessoal gosta de buzinar, né, Gustavo? Agora esse quebra-mola aí deveria, viu, Gustavo? Falar aí com o pessoal da Secretaria de Trânsito aí, aumenta esse quebra-mola, né? Bota ele mais extenso aí, porque olha aí o que aconteceu, né? Bota ele até a calçada. O nosso secretário A nossa cultura pede isso. Nós temos uma mania, aqui em Conquista, nós temos até uma educação muito grande, Barbosa, com relação a isso. Me perdoe, eu estou brincando com o Itabuna, estou brincando com o Ilhéus, que eu sou de Ilhéus mesmo, então eu posso brincar. A gente tem uma cultura de parar na faixa. Aqui para na faixa. Todo mundo para. O que aconteceu aí assim, é uma exceção. É uma exceção. Aconteceu ano passado também com a mãe de um amigo nosso. Graças a Deus ela também está bem. Mas é uma exceção. É porque é justamente o que eu falei. Quando o trânsito vira comercial, aí pronto, acaba, porque as pessoas não têm respeito, porque eles estão correndo atrás, né? Também estão correndo atrás, né? Está correndo atrás do dinheiro dele, está trabalhando, mas infelizmente, tomara que ele saiba que realmente entenda que ele fez uma bobagem, que isso aí foi uma bobagem. Tá bom, Gustavo. Um abraço e volte aí na próxima semana. Um frio para você aí em Conquista. É isso aí. Eu vou passar a bola agora para Raquel Rocha, o quadro Raquel Entrevista, né? Ela está aqui com um grande escritor itabunense da nossa Bahia, Sérgio Habib. Daqui a pouquinho entra também o Kleber Torres no papo aqui, né? Que é o assunto junto com a Raquel Entrevista, não é isso, Raquel? Bom dia. Exatamente, Barbosa. É um prazer estar aqui mais uma vez e um prazer estar aqui com o confrade Sérgio Habib. Né? Receber você e um grande escritor desse. Que aí, trouxe, né, um presente para Itabuna, que é o lançamento do seu livro, Épica Brasiliana. Que bom. Eu queria começar fazendo a leitura aqui do currículo resumido, né, do confrade Sérgio Habib. Ele é professor de Direito Penal e Processual, mestre em Direito pela UFBA, especialização em Direito Criminal pela Universidade de Sorbonne, Paris. Atuou como defensor público federal junto ao STF e STJ, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, membro da Comissão do Senado Federal para a Reforma da Lei de Execução Penal, membro da Academia de Letras de Itabuna, e advogado criminalista, escritor, meu querido confrade, e veio lançar hoje em Itabuna o livro Épica Brasiliana. Deixa eu mostrar aqui para as câmeras. Será lançado hoje às 17h30 no Tariq Hotel. E gostaria de dizer que é um prazer para a gente recebê-lo aqui em nossa cidade. Esse livro, ele teve um lançamento prévio ou está sendo lançado pela primeira vez aqui em Itabuna? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, itabunenses e nação Arapiúna e todos os telespectadores. Na verdade, Raquel, esse livro é o lançamento aqui em Itabuna. E eu escolhi a minha terra natal para fazer o lançamento porque eu acho que é uma forma também de voltar às raízes. Eu nasci aqui em Itabuna, passei uma parte da minha infância aqui em Itabuna. Sim. E daqui fui para Salvador. E por lá fiquei. Mas sempre voltando aqui. Meus pais moravam aqui em Itabuna, moraram muito tempo em Itabuna. Tenho família aqui ainda em Itabuna, meu irmão é daqui. De sorte que, para mim, é uma felicidade muito grande eu poder fazer esse lançamento aqui na minha terra.
a terra de meus pais. Meus avós vieram para cá, são libaneses, eram libaneses. Os meus avós paternos e os meus avós maternos vieram de Sergipe. Então eu tenho aqui esse vínculo muito grande. Então os dois, digamos assim, o sergipano e o árabe são os dois vetores de formação. E você tem os dois, esses dois vetores na sua ascendência. Na minha ascendência. Então é o árabe e o sergipano. E hoje é o lançamento às 17h30 no Hotel Tarique, dessa obra épica brasiliana. E eu queria que você falasse um pouco, pode se sentir à vontade também para perguntar, viu, Barbosa? Mas queria que você falasse um pouco sobre do que se trata esse livro. Muito bem. Esse livro foi nesse período da pandemia. Muita gente produziu muita coisa na pandemia. Embora a gente tivesse sofrido bastante aquela fase muito difícil nas nossas vidas, mas de uma certa forma foi produtivo sob alguns aspectos. Um desses aspectos foi exatamente poder ficar em casa escrevendo. Durante um ano eu escrevi esse trabalho. A Épica Brasiliana é uma obra que trata digamos assim, do surgimento do Brasil, desde quando o Brasil foi descoberto por Cabral. Então eu trato da saída de Cabral, lá de Lisboa, Bota aí pro livro. e a chegada dele ao Brasil. Descobrimento, toda aquela época do descobrimento. Como é que vai? E vou narrando essa parte histórica. É um livro, é um poema em versos, né? São versos decassílabos, chamado Oitavas Camonianas. Segue aquele estilo de Os Lusíadas, claro. Isso. Quem está em casa está vendo aqui a capa do livro. Mas é um livro nesse estilo. É uma obra que acredito inédita, porque as duas anteriores que existem, não tratam especificamente dessa temática. Então eu faço essa trajetória histórica do Brasil, desde o descobrimento até a Semana de Arte Moderna, 1922. Por que isso? Porque eu trato no livro da luta do Brasil, do brasileiro. Naquela época ainda não era brasileiro, não tinha essa consciência de nacionalidade, mas essa busca de liberdade. O Brasil foi primeiro o Brasil colônia. Então aqui existiam os colonos. Eram pessoas que estavam aqui, mas que dependiam da metrópole, que era Portugal. Sim. Então essa luta do povo sofrido em busca de liberdade e, sobretudo, em busca de identidade. O Brasil só veio ter realmente identidade, eu considero que a partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna. Quando nós deixamos os padrões europeus para fazer surgir uma cultura evidentemente brasileira. Bom, então é basicamente isso. Agora, o herói do livro é a gente brasileira. É o povo brasileiro. É o povo brasileiro. Esse é o grande personagem do livro. E por ele é que eu rendo essas homenagens e conto essa saga, a saga do povo brasileiro em busca de liberdade e de identidade. Passo pelos vários movimentos buscando liberdade, a Confidência Mineira, a Conjuração Baiana, e todos esses movimentos, Balaiada, Farroupilhas, todos esses movimentos que buscaram liberdade, que buscaram melhorar o povo brasileiro. E conto então isso em versos. E eu quero que você fale daqui a pouco sobre essa questão da estrutura dos versos.
e de onde vem esse conhecimento, essa paixão pela história. Mas antes disso, deixa eu dar boas-vindas aqui para o nosso querido Kleber, meu parceiro de TV, acabou de chegar aqui aos estúdios da TVI. Companheiro de trincheira. Habib, experiência no jornal eu também, né? Eu tive aqui um jornal, tivemos aqui um jornal, a Folha do Sul, lá pelos idos de 1990, 92, por aí. E o Kleber era o nosso redator-chefe lá do jornal. E a comunicação vive hoje uma séria crise. O jornal de papel é uma coisa sem extinção. Porque gasta papel que você tem que derrubar mata, para distribuir você tem que gastar gasolina. E além disso, você lê amanhã notícia de ontem, né? De hoje. Quer dizer, é um negócio defasado, porque você concorre com as redes de internet e tal, né? E até o modelo de negócio também acabou, porque quem fatura hoje com publicidade as mídias digitais, rede, né? O Google, as mídias o Facebook, digitais. o X e tal. E era um jornal de linotipo, né? Naquele tempo, é o heróico, né? Então... Era um trabalho artesanal, realmente, e diário, né? E saía diariamente. Mas e aqueles rapazes que trabalhavam com linotipo, eles não se adaptaram à tecnologia nova, né? Quer dizer, é mais outro problema, né? E tinha gente ali que fazia aquele linotipo que escrevia melhor do que o jornalista, às vezes, porque ele sabia corrigir. Tinha o tal de Adailton mesmo, que hoje é um senhor de uns 70 anos, o cara era ótimo, o cara era intelectual. Nós tínhamos o copydesk, não é isso? Ele era um copydesk porque pegava o texto ruim do jornalista e melhorava. Adorei. Mas foi uma experiência muito boa. Agora o Sérgio também é uma pessoa que tinha uma família itabunense e tudo, e ele foi secretário de Justiça na Bahia no tempo de Antônio Carlos. De Segurança Pública. De Segurança Pública. De Segurança Pública. E eu tinha um amigo que foi secretário também, e a gente comentando, né, que Antônio Carlos chegava de manhã cedo lá. Aí já tinha lido no jornal, sabia que o marido matou a mulher aqui em Itabuna, que o Bahia ganhou de vitória, tal. Já chegava informado. Ele era motivador. E aí, quando terminava assim, chamava o Kleber, que era o assessor dele, o Kleber Coelho, parece, né? Kleber Coelho. Aí ele chamava o Kleber, ele sentindo mal, né? Aí o Kleber, o senhor quer uma água, um remédio? Ele, não, peraí. Dimita não sei quem, transfira não sei quem. Aí dava 10 horas de contraditória e se achava bem também, né? Foi uma boa experiência a sua experiência também na Segurança Pública? Posso dizer que foi ruim, não. Foi boa porque toda experiência... Quanto tempo você ficou como secretário? Pouco mais de ano. Mais de um ano. Mais de um ano. Eu peguei uma fase muito difícil na secretaria e como não sou político, eu era um técnico, na verdade, eu não enfrentei bem as questões políticas, né? Mas foi uma experiência boa, eu digo que sim, porque toda experiência é positiva. É aprendizado. E diz que tem um ditado que diz o seguinte, foi até um amigo que me falou, somente queda d'água que gera energia, né? Então se você vai ter um aprendizado ali. Eu passei aquele período, a convivência não era muito fácil com a ACM, né? O velho se chama velho ACM, o avô do ACM Neto. Mas uma experiência boa também ao mesmo tempo, porque foi um aprendizado. E a convivência fraterna com os colegas secretários foi muito boa também. Naquela época tinha, o pessoal está hoje aí, Otto Alencar, que foi secretário de Saúde, tinha o Rodolfo Tourinho, que já faleceu, que era secretário da Fazenda, e outros tantos amigos. Maron Agler, secretário da Justiça. Agora, essa experiência também, o seu nome chegou a ser cogitado para prefeito de Itabuna também. Houve essa... mas aquilo que eu lhe disse, Kleber, realmente houve essa, digamos assim, num determinado momento chegou-se a cogitar. Mas eu descartei logo essa possibilidade porque não sou político, no sentido político partidário, não tenho realmente nenhuma vocação para a política. E, como eu disse a você, fui para a Secretaria de Segurança Pública porque tinha sido advogado de ACM. E ele me conheceu como advogado e tivemos um relacionamento. E ele me convidou, fez o convite, eu aceitei o desafio e fui para lá. Mas foi uma passagem meteórica, passei pouco tempo e voltei à minha atividade realmente é a advocacia e o magistério, né? Eu fui professor durante 40 anos na Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Direito,
e mais de 8 ou 10 faculdades onde eu lecionei. Chegou a lecionar aqui em Itabuna também? Aqui em Itabuna não, infelizmente não, mas tive muitas ocasiões em que eu compareci aqui para fazer palestra na UESC, na faculdade Madre Daís, né? Ali em Ilhéus. E aqui na região eu fiz examinei, participei de bancas examinadoras, aqui também na região. E tinha muita amizade aqui com vários colegas, Francolino Neto, que era professor na época de penal. E durante muito tempo eu advoguei aqui na região. Cheguei a ter escritório aqui. Eu fui consultor jurídico da Companhia Aviação Sul-Baiano, de 74 a 77. Na época o superintendente era Osmânio Guzmão. E por isso tive escritório aqui, durante quase 2 anos eu tive escritório aqui em Itabuna, na Cinquentenário. Já estou contabilizando aqui 3 paixões: o magistério, a escrita e a advocacia. Profissionais, né? Eu sou, na verdade, eu lhe digo assim, eu sou advogado. A vida inteira fui advogado. E como tal, eu me reconheço e me intitulo. Minha profissão é advocacia, minha paixão é advocacia e a literatura. Eu, durante muito tempo, eu escrevi obras jurídicas. Direito sempre na área do direito penal, que é a minha área de atuação. Penal, criminologia, processual penal. Mas de uns tempos para cá, eu venho me desencantando um pouco do direito. Venho me desencantando com o direito, então parti para a área da literatura. Porque, Kleber, o que eu entendo? A maneira que eu vejo, e Raquel. O direito, a dogmática penal, a dogmática pura, a ciência do direito, sobretudo na área do direito criminal, ela não consegue explicar as razões pelas quais alguém pratica crime. O direito penal é um direito punitivo, essencialmente, eminentemente punitivo. Então, essa questão do crime em si, não há uma explicação, digamos assim, palpável para a criminalidade. Por que o homem mata? Por que o homem furta? Por que ele pratica crime? Não há essa explicação na dogmática. Nós já estamos no século XXI, a ciência está altamente evoluída, o homem já pensa até ir a Marte, já começa a querer contar as estrelas do céu, mas não consegue penetrar na alma humana para poder descobrir as razões, os motivos pelos quais o sujeito pratica crime. Então, isso eu fui buscar na literatura. Então, eu fiz esse link entre o direito penal e a literatura. Daí que eu escrevi o primeiro livro. Que é o Jorge Amado, foi, né? As ideias penais na obra de Jorge Amado. Jorge Amado também itabunense, né, da nação Grapiúna. Deixa eu mostrar aqui na câmera, ó. Por favor, coloca na câmera fechada. Aqui, pronto. Neste livro aí, Ideias Penais, na obra de Jorge Amado, o que é que eu faço? Eu tomei as obras dele, 27 ou 28 romances escritos por Jorge Amado, e faço uma análise criminológica das personagens dos romances, dos livros dele, sob o viés do direito penal. Eu analiso aquele personagem, o coronel que praticou homicídio, qual foi o motivo que o levou a praticar aquele homicídio? Está lá no romance. A relação tóxica de marido e mulher, que é no caso dos 500 anos da descoberta do Brasil, sim, que é aquele do casamento de Ada, né? O casamento, exato, os esponsais de Adma, os esponsais. Então, eu trato disso no livro. Eu faço análise, digamos assim, psicológica sobre você que faz psicologia, né? E que exerce a profissão de psicóloga. Sim. Você bem sabe como é difícil penetrar nos escaninhos da alma humana. Sim, sim. Exatamente, aquelas gavetas assim. Que fez isso um aprofundamento psicológico. Eu estou agora concluindo o crime de crime e castigo, né? Rodion Romanovich Raskolnikov. Sensacional, exatamente agora, nesse momento, concluindo já o meu outro trabalho, devo lançar, Deus permitir, no ano que vem,
o crime na obra de Dostoiévski. Nossa, Faço análise fantástico. também de Crime e Castigo, essas obras dele todas aí. Bom, então, essa obra foi a primeira. As ideias penais na Ideias obra de Penais Jorge na obra Amado. de Jorge Amado. Sim. Analiso toda a obra dele, o aspecto penal. Em seguida, eu lancei O Crime e o Criminoso, João Baldo, né? na obra de João Baldo Ribeiro, Na obra de João Baldo outro Ribeiro. grande baiano, baiano internacional, em cuja obra ele também tem aspectos penais. Eu faço aí um resumo das obras dele e chamando a atenção exatamente para esse aspecto penal dos personagens. Daí eu publiquei um terceiro trabalho. Né? De Graciliano Ramos. Exatamente. A questão penal na obra de Graciliano de Ramos. Graciliano Ramos. Também a mesma coisa. Analiso a obra de Graciliano e faço análise das personagens. Né? Aí já mais um aspecto mais da seca, do agreste, do sertão, nordestino. Já tem uma outra característica da criminalidade. E depois... Por último, eu publiquei O Realismo Mágico de Gabriel Garcia Marques. Esse eu não conhecia, não. Esse é o último, Kleber. E aí você aborda todas as obras de Gabriel Garcia Marques. É um livro mais alentado, mas eu faço aí... A bagagem que ele tem Isso é uma de pesquisa leitura, interessante, de análise. O conteúdo literário dele também, né? Exato. Você começou na juventude, Sérgio? Eu sempre gostei de leitura, né? Sempre, aos 10 anos de idade, eu já participava de concurso literário no colégio, né? Já tinha premiação, eu sempre gostei. Você morou aqui em Itabuna até que idade? Eu saí daqui com 10 anos de idade. Com 10 anos. Fui para Salvador. Mas a infância foi toda por aqui. Toda por aqui. Em qual localidade, confrade? Qual opção, né? Que é outro viés. Eu morava ali na Barão do Rio Branco. Psicóloga tem que perguntar da infância. Psicanalista. Mas é isso mesmo. Eu estudava aqui em Itabuna. Morava na Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco. A nossa casa ficava na Rua do Fórum. Daí é que vem a minha paixão pelo direito. Meu pai me levava para assistir os júris ali. Né? Quando criança, com 8, 7, 8 anos. No Fórum Rui Barbosa. Seu irmão mora? Meu irmão mora até hoje. Naquela casa ali, eu morei eu saí daqui com 10 anos de idade, 9 para 10 anos de idade. Eu tenho até um poema, Ode ao Rio Cachoeira. E nesse poema eu falo exatamente desse meu período aqui em Itabuna e da minha partida para Salvador. Saí para Salvador nessa idade de 9 para 10 anos e fui lá para fazer a admissão para o ginásio. Sua família se mudou? Seu pai, sua mãe? Minha mãe foi comigo e meu irmão. Ficamos lá um ano, meu pai foi em seguida. Meu pai tinha negócios aqui em Itabuna, ele precisou ficar aqui durante um ano, depois ele foi para Salvador e lá ficamos. Mas o motivo da mudança para Salvador foi a educação dos filhos? Para estudar. Eu queria, minha mãe também, minha mãe era farmacêutica. Sim. Ela também precisava de outros caminhos aí, foi dar nome à farmácia lá em Salvador. E ficamos lá. Eu fiz a admissão, estudei lá num colégio que ficava em frente lá de casa, o Oswaldo Valente. Daí fui para o Colégio Sofia Costa Pinto. Depois fui fazer o curso clássico no Colégio de Aplicação da Bahia. Né? E depois eu fiz o vestibular para Direito, cursei Direito e exerci a profissão lá em Salvador. E por lá fiquei, mas sempre vindo a Itabuna. Sempre Meus pais vindo, aqui, visitando. Meus pais faleceram tem alguns anos. Seus pais voltaram para Itabuna? Voltaram para Itabuna, isso já por volta de 1997, 98. Quando eles faleceram, eles moravam aqui? Quando faleceram, já moravam aqui. Voltaram à terra. Voltaram às raízes, né? E suas lembranças? E ele é casado com itabunense também, de família itabunense também, irmã... A primeira dote, esposa... né? Eu fui casado. Foi a primeira esposa, era itabunense. E agora a minha atual mulher, ela é de Paripiranga. Paripiranga. Lá na divisa com Sergipe. Não conheço Paripiranga. Maria do Socorro. Você
guarda lembranças boas da sua Muito infância boas, em guardo. Itabuna? A gente Sabe, naquela época... uma infância livre, de brincar Sim, nas ruas, meu do pai rio. tinha fazenda de cacau aqui, nos bons tempos do cacau, né? Uhum. Sérgio, naquele tempo antigo, que tinha o pacote tecnológico da CEPLAC, a média de produtividade era 50 roubos por hectare. Hoje a média está 18 roubos por hectare e não aproveita nem os preços elevados do produto no mercado internacional, sabe? A renda per capita do itabunense é 19 mil reais. É 3.178 no país. Na Bahia, Itabuna, hoje a renda per capita do itabunense é 43º lugar. Nós somos 7 mil em população. 39% da população vive hoje em Bolsa Família, aqui em Itabuna. Então nós temos uma crise social de pobreza e tudo, e a gente não vê isso na agenda dos políticos, sabe? O debate sucessório não passa por essa questão de retomada do desenvolvimento, como crescer, que pode ser com obras estruturantes e pode ser com projetos, né, de coisa. Aí eu fico com pena de Itabuna, porque é onde eu vivo, eu tenho 5 filhos, 3 hoje moram fora, porque Itabuna não tem emprego para... E por vocês terem vivido, acompanhado a história da cidade, né? Outros tempos. E Sérgio tem uma história bonita, porque além de ser descendente de agricultor e tal, ele também é descendente de árabe, né? Que é aquele pessoal dos 500 anos da descoberta do Brasil, de Jorge Amado, que a família dele também é descendente de árabe. E eu tenho um grande projeto assim, guardado comigo, é um sonho antigo que eu tenho, de nós fazermos aqui em Itabuna o Museu do Imigrante Árabe. Eu já conversei algumas vezes, né, com alguns prefeitos. Né? O último com quem eu conversei foi com o Fernando Gomes, que veio falecer, mas conversei com o atual prefeito, Augusto Castro, sobre essa possibilidade de fazermos aqui o Museu do Imigrante Árabe, porque eu contei aqui, assim por alto, em Itabuna, na região cacaueira, 33 famílias libanesas, sírio-libanesas, né? Sim. São 33 famílias, né? E tem uma história, existe uma história do imigrante árabe, de tal sorte que eu acho que digamos assim, a criação desse museu seria muito enriquecedor para a região. E Itabuna tem um espaço para isso, que era aquela sede da SUBA antiga, que é do governo do estado e foi transferido para uma universidade, né? E hoje é um prédio fechado, desocupado. Então, tem ali aquele prédio que foi da cadeia pública, né? Sim, na Matriz. que também está fechado. Tem a Casa Verde ali que invadido ali, né? Virando um lugar a Casa Verde, o museu fechou também. As pessoas iam usar o museu drogas. daquela de Romilda, né? E o povo sem memória, o povo sem passado, sem tradições. Sem aprendizado. Sem aprendizado. Ali era de Miguel Moreira, não é isso? Miguel Moreira. Era Miguel Moreira. Eu fico tão triste quando eu... Mas eu acho que a criação do museu seria algo muito positivo aqui para a região. Sim, sim. Porque conta a história do imigrante árabe que contribuiu para a formação da nação grapiúna. Essa que é a realidade. E o Jorge Amado no romance brinca com o romance é até Itabuna, que é a terra dele mesmo, né? E ele fala no árabe que é o 71, né? Que o cara inventou a trinca de Itabuna no poker, né? De cartas díspares. Isso ele fala em São Jorge dos Ilhéus, na obra dele. Ele tem obras maravilhosas, Terra do Sem Fim, conta a história toda, né? É muito interessante. Mas, assim, Itabuna tem uma riqueza literária muito grande, né? Nós temos grandes poetas aqui na região, grandes escritores. Isso precisa ser melhor difundido. E sua paixão pela literatura? Quando começou? De onde surgiu? Qual foi sua influência? Começa como leitor ou quando criança você já escrevia? Eu sempre gostei mais da poesia. Da poesia. Não sou muito da prosa, né? Gosto mais da poesia. E sempre fui muito fascinado no romantismo poético, digamos assim, liderado por Castro Alves. Né? Eu acho, na minha concepção, Castro Alves foi o maior poeta das Américas. Eu penso dessa forma. Nem todo mundo está obrigado a pensar da mesma forma que eu penso. Mas eu acho que Castro Alves foi o maior poeta das Américas. Né? Você veja que morreu com 24 anos de idade e deixou a obra que deixou. Né? Uma pessoa com 18 anos de idade e escrever um poema, eu sinto em mim um borbulhar dos gênios, vejo além um futuro, quer dizer, é uma coisa assim magistral.
Castro Alves era inigualável. Mas eu tinha essa paixão pelos versos de Castro Alves, né? Mas gostava também do Fernando Pessoa, sempre eu li muito Fernando Pessoa, Manuel Bandeira também, João Cabral de Melo Neto, acho também um grande poeta. E sempre gostei da poesia, mas fui escrevendo, né, aos poucos, publicava alguns versos, cheguei a fazer parte de uma coletânea aí de poesias, e sempre no soneto, gostava muito do soneto. E fui desenvolvendo isso, mas como estava na área do direito, não tinha muito tempo para ficar escrevendo literatura, né, na parte de nem poesia, nem crônicas. Ficava mais na parte do direito, e tomava muito tempo. Aulas na faculdade, magistério, né, e a própria profissão. Durante muito tempo eu fui defensor público federal, ficava em Brasília, participava lá das sessões do Supremo, do STJ, na condição de defensor público federal, e também advogando e dando aula. Lá em Brasília eu dava aula na universidade, na Uniceub, tinha 4 turmas na Uniceub, dava aula na faculdade lá em São Paulo, em Guarulhos, dava aula na Faculdade Atual da Amazônia, lá em Roraima, curso de pós-graduação, lá de 15 em 15 eu tinha que ir para lá. E em Salvador eu lecionei na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Direito, na Unime, na Unifax e por último na Universidade de Dom Pedro, na Unidom, de cuja faculdade eu fui coordenador. Agora, o direito, você foi um advogado bem sucedido como profissional do direito. E por que essa sua decepção que o senhor falou, que está um pouco decepcionado com o direito? Ô Kleber, veja bem, não é bem com o direito. O direito em si não, porque o direito está posto nos livros e está bem posto. Mas como, digamos, o sistema que está como o sistema atual funciona, no Brasil, né? Então, como o sistema a justiça funciona. lenta, morosa, né? Corrupta também. Não é por aí não. Eu acho que é a ideologia que tomou conta dos tribunais. Sobretudo o Supremo Tribunal Federal. A minha crítica é exatamente relacionada ao Supremo Tribunal Federal. Eu como jurista, como aplicador do direito, como operador do direito, eu não vejo com bons olhos essa postura ideológica do Supremo Tribunal Federal em suas decisões. Eu acho que o juiz não pode ter coloração partidária. E o Supremo hoje, ele tem coloração partidária. Né? Então, uma coisa é interpretar a lei, a outra coisa é distorcer essa interpretação da lei de acordo com os interesses ideológicos. Então, por aí, eu não aceito esse tipo de coisa que está sendo feita no Brasil. Eu tenho feito artigos, tenho escrito alguns artigos, e eu acho também que existe uma omissão muito grande das instituições, né, nacionais. Você acha que as pessoas estão com medo, confrade? A volta da escolha do ministro ser por um prazo, 8 anos em vez de vitalício, as decisões monocráticas. Acho isso interessante. E não seja um cargo vitalício, né? Que exista uma renovação no Supremo. Acho que é interessante isso, até para evitar esse tipo de coisa que está acontecendo. Mas é por aí. Então a minha decepção não é com o direito em si, mas com a forma como o direito vem sendo aplicado. Agora, o processo de 30 anos tramitando que não tem decisão no final de tanto tempo. Hoje em dia já fica isso mais, digamos assim, mais difícil de ocorrer, porque o CNJ ele vem agindo com muita presteza. Existem hoje metas para o judiciário. Né? Eu acho que a justiça de primeira instância funciona bem, a justiça de primeira instância. Os tribunais também estaduais têm seu papel importante, mas o problema todo está exatamente nos tribunais superiores, né? Especificamente no Supremo Tribunal Federal. E para o advogado iniciante, quais essas perspectivas que ele tem? Por exemplo, o direito oferece uma gama de opções, né? Pode ser delegado, pode ser promotor, pode ser juiz, pode ser assessor jurídico de uma empresa, tal, pode ser um professor. Quer dizer, é uma carreira que oferece muitas opções. E para o advogado jovem, o que o senhor sugeriria que ele fizesse na profissão para ser bem sucedido? Olha, hoje, devo dizer o seguinte,
área digital, né? Hoje tudo envolve as mídias a digitais. mídia, não é? Existem alguns colegas aí que já fazem esse direito digital, né? Trabalham também com criptomoedas, essa parte toda que está aí. Ainda não tem uma legislação específica para regular essas atividades, mas acho que tanto o direito, as áreas tradicionais, como essas novas áreas que vêm surgindo, agora com a inteligência artificial, né? Que é assim, a bola da vez, é o assunto do momento. Eu estava vendo ali um programa de computação, e tem um determinado site aí que você já prepara petições, né? Digamos assim, um processo de 10 mil páginas, ele pode lhe dar um resumo em 3 segundos, 4 segundos. Você pede ali, você dá um comando de voz e esse programa resume para você um processo de 10 mil páginas. Isso é uma maravilha, né? Mas não coloca em risco também porque muito vai se perder nesse resumo, deixa né? ter a prerrogativa de fazer a petição, de fazer as coisas. Mas nós temos que acompanhar os tempos, né? A gente não pode ficar à margem do que está acontecendo. Em todas as profissões isso vai acontecer. Antes de começar aqui, eu conversava com a confrade, com a confreira Raquel, e a gente discutia exatamente isso. No campo da medicina vai acontecer isso, em todos os campos, né, das atividades. A inteligência artificial é uma realidade irreversível. Então a gente vai ter que se acostumar. Agora, isso precisa ter uma regulamentação. Tem que ter uma lei que tem que ter um limite, né? Tem que ter a questão da privacidade também é algo que me preocupa muito nos tempos de hoje. Mas voltando dentro ainda dessa questão do direito, por que escolher o direito? De onde surgiu esse desejo? Não, eu acho que o direito que me escolheu. Porque desde pequeno, desde cedo... Tem uma questão também de uma ligação com o senso de justiça, né? Sim. De eu quero brigar pelo que é certo. Veja bem. E defender o que é certo. Meu pai, o maior sonho do meu pai era ser advogado. Não conseguiu sê-lo, porque com as atividades comerciais dele, de fazenda, essa coisa toda, meu pai só tinha o 5º ano primário naquela época. Né? Então ele depositou em mim esse sonho dele. E não foi nada difícil para mim, porque eu também gostava dessa área. E como eu disse a vocês, eu ia para o fórum ali em frente, eu me lembro dos grandes júris aqui em Itabuna, Adelso Benício dos Santos, advogado naquela época, Alberto Galvão, Raimundo Lima, Rábula, mas fazia júris maravilhosos, né? E outros tantos advogados aqui na região. E eu gostava de assistir os júris. E aí fui me dedicando a essa área. E por aí fui e levei praticamente minha vida nessa área do direito criminal. Seu irmão também fez direito? Meu irmão é engenheiro. Engenheiro Civil. Aqueles grandes oradores do direito acabaram também hoje nos fóruns e tal. A oratória forense, digamos assim, ela vem sendo hoje bastante, digamos assim, modificada, né? Já há uma linguagem bem diferente hoje, e até o próprio ministro-presidente do Supremo, o ministro Barroso, ele está aí cabeçando um movimento no sentido de abolir aquelas expressões do juridiquês, né? Que é usar uma linguagem mais popular, mais direta, mais objetiva. Porque nós, no direito, nós temos essa linguagem realmente chamada do juridiquês, né? Juridiquês, e de uma certa forma, torna difícil o entendimento popular sobre as questões jurídicas, né? E muito emprego de expressões latinas. Eu digo a você que foi professor de latim, depois eu quero que você conte um pouco sobre isso. No tempo de faculdade. Então, assim, eu sou das antigas, digamos assim, eu gosto realmente. Acho que o direito, ele tem um ritual, tem uma ritualística, digamos assim, né? E tem realmente um cargo, o juiz de direito, o promotor de justiça, o advogado, ele tem realmente que seguir essa ritualística. Eu acho importante isso. E simplificar a linguagem, simplificar no sentido de
do reducionismo mesmo, é simplificar também o pensar, né? Porque é isso, quanto mais isso, você tem vocabulário para se expressar, mas você consegue traduzir o seu pensamento através da linguagem. Na rua, que o pessoal tem uma escola aí que é feliz, né? Direito achado na rua, não tem Então, eu acho que também é o que eu digo a você, né? Já se populariza muito, se procura popularizar muito o direito, né? Eu acho que assim, o acesso à justiça, ele deve ser bem ampliado, o acesso à justiça. Mas também nós abolimos assim regras de comportamento, de conduta e liberalizar muito. Eu não sou muito a favor disso, não. O ritual, a toga, não sei o quê, tudo aquilo. Eu acho que faz parte, não é, do próprio exercício da profissão. A ritualística, né? Agora não é muito gongórica a linguagem também, porque o trabalho de direito, o cara de douto, não sei o que tal, pois aquela coisa toda. Isso daí faz parte, né, da profissão. É o que o ministro Barroso está querendo abolir, digamos, simplificar. Eu não concordo com isso, acho que deve continuar a linguagem. A linguagem, os médicos têm sua linguagem própria. Sim, né? Sim, é verdade. O direito também tem, cada profissional tem sua linguagem própria. Quem trabalha própria. com mídia sabe também que existe toda uma linguagem. Isso. Agora se fala Agora muito a gente vai utilizando essa linguagem, tem a linguagem específica, os termos médicos, os termos da psicologia. Você cita aquela palavra e você na sequência explica. Nós estamos na moda agora, digamos assim. Não precisa deixar de citar, você cita e explica. Desde que o objetivo seja alcançado. Hoje tudo agora é a linguagem woke, né? Agora se fala essa cultura woke, as pessoas que são anti-woke, que são a favor, né? Também tudo isso é evolução da sociedade, a sociedade caminha. Nós estamos não pode haver. O processo é uma marcha para frente. O contrário é o retrocesso, a marcha para trás. Nós temos que estar sempre. Assim como o universo caminha para frente, nós também temos que caminhar, acompanhar a evolução dos tempos. Né? Agora, o seu livro 500 anos de corrupção no Brasil foi em parceria com outro advogado, né, que o senhor fez? Não, esse livro foi um livro que eu publiquei em 1994. Eu fiz uma análise, digamos, primeiro foi uma análise histórica da corrupção no Brasil de Cabral a Collor, naquela época que Collor estava no poder. Tinha acabado de sair do poder, ser apeado do poder, digamos assim. E eu escrevi, então, Brasil, 500 anos de corrupção. Está completamente desatualizado, né? O senhor só foi até os anos de foi até 94. Só foi até os anos de orçamento, no caso. Sim. Aí perdemos o mensalão, perdemos eu teria que fazer um tratado agora. Tem que fazer um tratado. A parte 2. Para atualizar, eu não tive nem ânimo de atualizar o livro. Por exemplo, Lava Jato, o nego devolveu o dinheiro, processo, gente foi pra cadeia. Milhões. Hoje está todo mundo solto, todo mundo bem, todo mundo recuperando o dinheiro. Devolveu. A ação foi mesmo da mão limpa na Itália, que condenou os mafiosos, condenou os políticos, e depois toda a operação mão limpa foi desfeita, inclusive, né? Sim. O Brasil seguiu esse modelo italiano, digamos, mais uma vez, o Brasil importando fórmulas. Mas, assim, a operação, a Lava Jato, ela, de um certo modo, ela trouxe alguns benefícios, mas também malefícios, né? O problema da Lava Jato foi, digamos assim, o desrespeito às normas jurídicas com relação aos princípios norteadores do direito, princípios constitucionais. Então, por aí a Lava Jato pecou. No momento em que o juiz Sérgio Moro, ele praticou determinados excessos, alguns excessos. Esses excessos, por conta desses excessos, que nulificaram, esses excessos vieram nulificar toda a operação, todo o movimento que foi feito. Ele juntamente com o Dallagnol. Mas teve pontos positivos porque desarmou um esquema de corrupção que existia no país e depois ficou tudo como dantes do quartel de Abrantes, né? Porque hoje em dia voltou a situação status quo ante, aquela situação anterior, e as ações estão aí, foram anulados os processos, as condenações foram anuladas, As pessoas foram soltas. as pessoas foram colocadas em liberdade, e é isso aí. E o próprio Congresso já votou medidas, por exemplo, para um político hoje ser condenado, ele tem de admitir que ele é corrupto. Se ele não admitir que ele é corrupto,
não tem nada, parece, né? É porque a lei de improbidade foi alterada, improbidade administrativa, houve uma alteração. Hoje, para poder haver improbidade administrativa, tem que ficar configurado o dolo, ou seja, a intenção de praticar o crime. Essa é uma alteração da lei de improbidade administrativa. Aí se ele disser que não foi ele, que tá logo que não teve a intenção, que, enfim, se não é agora, comprovada a intenção, né? E tem o Instituto da Delação Premiada também, que foi uma inovação na lei. Que é uma coisa positiva, né? Agora, essa briga de Elon Musk com o Alexandre de Moraes, como é que o senhor vê essa briga, Olha, esse entrevero? Eu não queria muito por essa área, não, mas você está me provocando, Kleber, eu sei que você é sempre provocador, né? Mas veja bem, o que acontece é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, ele vem realmente praticando uma série de desmandos. Ele está realmente praticando desmandos na função que ele exerce. Isso é uma coisa que os juristas sabem, conhecem que ele está praticando desmandos. A sociedade brasileira está vendo isso, mas existe um medo coletivo muito grande, porque ele tem usado a máquina do judiciário para, digamos, punir essas pessoas que são contra ele, e as pessoas ficam com medo, não só as pessoas, como as instituições também, né? As instituições, a OAB está excelente, a OAB Nacional não diz uma palavra. Eu fico, digamos assim, pasmo de ver o meu órgão de classe, que é a OAB, não tomar uma posição, diante disso que está acontecendo no país, né? Mas é uma realidade, Então, hoje, um desses desmandos, ele fazia o que ele fez, bloquear o X, aí, o Twitter, o antigo Twitter, né? Isso é uma coisa que não pode acontecer, porque ele está agindo contra a Constituição. O Supremo Tribunal Federal deve ser o guardião da Constituição Federal. Deve ser o guardião, e nesse caso aí, ele está conspurcando a Constituição. Tem juristas que estão criticando a decisão dele de ter notificado pelo X mesmo, né? Que ele foi pela rede social notificar o cara quando devia usar os meios legais, né? Mas ele vem praticando esses desmandos. E o Supremo aceita, o Supremo está coeso, né? Esprit de corps, está fazendo esprit de corps, corporativismo, não é? Mas não sei aonde vamos parar, não sei. Mas o judiciário sempre foi corporativo, né? O judiciário sempre foi corporativo, né? Não, nem tanto, porque o judiciário quando é preciso, o judiciário corta na carne porque tem realmente agido contra juízes, tem afastado juízes, tem punido juízes, né? Na Bahia tem desembargadores que foram... Na Bahia tem... A Bahia tem feito... recentemente. A Bahia tem feito uma limpeza muito grande, né? Tocantins parece que também teve escândalos esses dias. Pois né? Não é tão corporativo assim. Eu acho até que o judiciário, quando precisa, quando é necessário, ele faz realmente o corte da carne. Agora, o Supremo é corporativista, porque nessa situação que nós estamos vivenciando aí, dessa quebra de princípios constitucionais, quando o Supremo deveria ser o guardião da Constituição, não está sendo o guardião da Constituição. Ao contrário, está agindo de tal maneira e está permitindo que isso aconteça, né? Eu não sei aonde vamos parar, mas eu acho que não deveria ser assim. Não é? Há excessos que devem ser podados, devem ser evitados, e eu espero que a própria Corte modifique esse entendimento, né? A classe política também é omissa, é medrosa também. Isso não, muitos nem se políticos fala, também são dependentes da justiça, né? Sim. Dos 500 deputados, 200 mais ou menos tem processos de alguma forma na justiça, e alguns cometem até crimes. O Congresso também. Nacional está omisso também, né? Está omisso porque cabe ao Congresso fiscalizar também o que está acontecendo. É o famoso rabo preso, né? Há vários pedidos de impeachment que estão lá engavetados no Congresso. O Congresso não toma providência, né? Enfim. Vamos voltar aqui para a Épica Brasiliana. Essa edição belíssima
em capa dura, né, que vai ser lançada hoje em Itabuna. Um presente para nossa cidade, confrade, você ter escolhido nossa cidade para lançar. Opa, deixa eu botar aqui. Épica Brasiliana, edição belíssima. Queria que você falasse um pouco sobre a estrutura dos versos que você utilizou aqui em Épica Brasiliana. Certo. Podemos classificá-lo como um grande poema? Olha, esse grande porque são 500 páginas, né? Não deixa de são 10 cantos, é grande realmente. Mas, assim, esse, digamos assim, são versos decassílabos, chamados assim, oitavas camonianas. O primeiro, se você for olhar a estrutura, é a seguinte: o primeiro verso rima com o terceiro e com o quinto. O segundo verso rima com o quarto e o sexto, né? Sim. E o sétimo e o oitavo rimam entre si. Então são as chamadas, aquele estilo oitavas camonianas. Mas é uma construção difícil também, Muito não é uma difícil. construção para qualquer um. Não É uma construção difícil, realmente. Fôlego também. E aí ele dá uma aula de história, isso aqui é uma aula de história, através dessa construção difícil. São 10 mil versos, quase 1.900 estrofes. Tá? Eu saio aí do Descobrindo do Brasil, desde a chegada de Cabral, e vou até a Semana de Arte Moderna, 1922. Por aí eu passo pelo todo o período colonial brasileiro, todos aqueles movimentos de libertação, falo da escravidão, né? A vinda dos escravos para o Brasil. E, de uma certa forma, eu faço um paralelismo entre o Lusíadas de Camões e a nossa história, né? Claro que eu tenho que me colocar no meu devido lugar. Não estou falando lá do Olimpo, Camões, né? Eu sou um mero bardo, digamos assim, nordestino, um trovador nordestino, e teve aí a ousadia de escrever alguma coisa desse tipo. Mas procuro dar a voz ao povo brasileiro, dizendo que o grande mérito do Brasil, o Brasil não conquistou terras, não colonizou ninguém, talvez tenha sido uma das poucas nações do mundo que não teve colônias, né, porque as grandes nações tiveram. A Inglaterra teve colônias, a França teve colônias, Portugal teve colônias, a Espanha teve colônias, a Inglaterra teve colônias, né? Então, o Brasil não teve colônia, o Brasil não conquistou povos, não colonizou ninguém. Então, qual era a preocupação do Brasil? Buscar liberdade, porque estava colonizado e precisava se libertar do jugo português. Não é? Porque o Brasil, a diferença eu digo isso, o Brasil 500 anos de corrupção, a diferença da colonização brasileira para a colonização dos Estados Unidos, das 13 colônias americanas, é que no Brasil a preocupação era extrativista. Portugal extraía daqui tudo que podia e levava lá, para a metrópole. E não dava nada em troca. O Brasil só veio ter, digamos assim, uma faculdade em 1808, com a chegada de Dom João VI. Não tínhamos escola, não tínhamos coisa alguma. Né? Somente começou a se desenvolver com a chegada da família real, porque a corte precisava ter as condições para exercer aqui o poder. Então eu digo isso aí. E essa foi a diferença. Nós fomos colonizados. A nossa colonização, nós sabemos que eram degradados que vinham para cá, pessoas que o Portugal não queria por lá, e eram pessoas que vinham aventurar. Né? E a diferença é que lá nos Estados Unidos houve realmente uma intenção de fazer uma pátria, e aqueles colonos que lá estavam queriam ler a Bíblia e formar uma nação. Né? Aqui no Brasil não, eles queriam se dar bem, queriam extrair da terra tanto o pau-brasil, como o ouro, como a prata, essa coisa toda, e levar para o exterior. Tanto que em Portugal tem um ditado: o brasileiro da mão furada veio do Brasil e não trouxe nada. Quer dizer, o brasileiro, o português que veio para o Brasil voltou pobre, aí eles gozavam do cara. O brasileiro da mão furada veio do Brasil e não trouxe nada. Então eu conto essa saga brasileira. Tem algum personagem que permeia essa Não, o grande personagem do livro é o povo brasileiro, né? Eu digo assim, é o povo brasileiro em busca da sua identidade e da sua liberdade. O Brasil o tempo todo clamou por liberdade. Por isso que eu digo, nós temos no sangue e por tradição esse desejo de liberdade e de identidade, né? Nós temos isso. O povo brasileiro sempre buscou liberdade.
Você vê que até hoje ainda não temos a liberdade. Em pleno século XXI, nós não temos liberdade. Nós não temos liberdade de pensar, não temos liberdade de falar. Nós estamos numa fase difícil do Brasil. Olha aí, novamente o Brasil em busca de liberdade. Então, essa é a saga do brasileiro. O brasileiro sai de lá de 1500, descobrimento do Brasil, né, e busca a liberdade. Todos esses movimentos identitários que aconteceram no Brasil. Identidade de liberdade. Eu passo por aí narrando exatamente. Isso, gostaria inclusive de lhe pedir para fazer a leitura. Silas, coloca o confrade Sérgio Habib na tela cheia, por favor. Ele é resultado de uma visita aos clássicos, né? Também, né? Sim. Tem aqui a inspiração. Consegue enquadrar só o confrade? Né? Deixa eu ver aqui. Dante também tem aquela viagem dele ao céu, ao inferno. A Divina Comédia, né? Eu saio aqui no canto primeiro, eu digo o seguinte: do Tejo partiu em caravelas uniformes para novas conquistas portuguesas. Não contava Cabral que rotas tão disformes empanassem tanto as suas proezas. Malgrado tormentas, mazelas enormes, maiores eram as preces da realeza. Indócil continente, pujante e varonil, dali um dia sairia o Brasil. Aí você vê o primeiro verso, uniformes, rimando com o terceiro, disformes, e com o quinto, enormes. O segundo verso, portuguesas, né, rimando com proezas, rimando com realeza, e varonil rimando com Brasil. Então nós temos aí primeiro rimando com o terceiro e o quinto, o segundo verso com o quarto e o sexto, e o sétimo e o oitavo rimando entre si. Então, essa é a tônica da rima. Essa engenharia é trabalhosa também, exige muito cálculo, e trazendo informações históricas, Kleber, que uma coisa é você escrever, né, e trazer as palavras que vierem à cabeça. Outra coisa são palavras que traduzem a nossa história. Uma coisa do Lusíada que eu acho interessantíssimo é que ele descreve aquele negócio da gengiva da pessoa. Caía tudo, os dentes e tal, que dava nos navegantes que estavam sempre... Não, assim, isso quando... Né? E ele nas viagens, isso no meio do negócio dos Lusíadas. Eu falo aqui, faço sempre referência ao trabalho de Camões, né? Eu faço essa referência, eu invoco aqui os deuses do Olimpo, porque Camões também faz isso. Depois eu passo aqui pelos movimentos, né, libertários, eu falo da escravidão. A independência da Bahia também. Independência da Bahia, falo aqui. Né, falo da chegada dos holandeses, da expulsão dos holandeses, né, da independência do Brasil, a passagem histórica aqui das cidades de Cachoeira, São Félix, Santa Amaro, né, da independência da Bahia. E vou contando aqui, vou percorrendo assim a história. Foi um ano de trabalho. Durante um ano eu escrevi esse livro aqui. Um ano inteiro. E depois eu chego no momento aqui também, eu acho, no capítulo, no 9º capítulo, eu falo de Canudos. Falo de Canudos. O conselheiro, né? Eu falo de Canudos aqui. E foi um absurdo aquilo que aconteceu com Canudos, né? E foi a dizimação de uma sociedade na época. Já está no canto 9º. O exército brasileiro fez várias expedições para liquidar Canudos, né? Várias. Sim. 3 ou 4 missões. Eu falo aqui das expedições aqui. Pode ler para a gente, por favor. Aqui no canto, é no canto 10º, na verdade. Aqui que eu vou falar de Canudos. Eu digo: sobrevoa o Carcará, a Caatinga, e na terra inóspita cozida, no meio da malva, longe da restinga, na várzea da Imbira retorcida, a seca que esgotou a água da moringa, fazia aquela gente mais sofrida, que não tendo onde viver, qual bicho, ali fizera quase que o seu nicho. Envoltas em sonhos mais que pueris, as gentes se viam enfim protegidas, corria plácido o vaza-barris, assim levava em frente suas vidas. O Brasil era bem ali o seu país, que outra nenhuma guarida, por mais que buscasse no horizonte, somente achariam em Belo Monte. É a região de Canudos, né? E aqui eu digo: o sertão
é terra de valentes, onde a onça caça e bebe água. Na seca ouvem-se ranger os dentes, que se enchessem poço as mágoas, nunca morreriam de sede agentes. Porque o rio só no mar deságua, o nordestino vê água apenas nos escolhos, quando lhe cai lágrima dos olhos. O Brasil também é nordestino, pois tem a têmpera de gigante. Deus lhe deu a mesma sorte e destino, e se o Nordeste sofre a seca abrasante, um ambiente hirto, árido agrestino, tem um povo bom, forte e edificante, que quanto mais sofre com a crueza, tanto mais cresce em nobreza. E por aí eu vou. Por aí eu vou até chegar bonito. a 1922. E agradável. Eu estava conversando com ele, Kleber, nos bastidores, o quanto é agradável ouvir, né? A sonoridade, o quanto é harmonioso. Sonante, né? É bem sonoro. A ideia é pode se fazer até um audiolivro depois, né? Sim. E eu, inclusive, falei que poderiam surgir várias músicas aí a partir desse livro. E a capa é uma capa Exato. também. Foi até meu filho e minha mulher. De Rugendas. Em alemão é Rugendas, né? Porque o alemão, ele não. O G tem um som de G. Então, meu filho, João Afonso, e minha mulher, Maria do Socorro, que. Minha mulher me ajudou muito aqui, Raquel, nesse livro aqui. Revisando, dando ideias, sugerindo. Sua esposa, sua mulher é desembargadora. Ela é desembargadora, mas ela é muito voltada à literatura também. Uma casa voltada à literatura também é Carlos Alberto, né? Um bom poeta, rapaz. Faz o prefácio do livro. Faz o prefácio do Carlos livro. Alberto Araújo. A esposa dele foi juiz aqui em Itabuna e ele foi juiz aqui também na região. Hoje é desembargador. Parece que é delegado lá em Brumado, o filho dele, um dos rapazes. É um dos grandes poetas da Bahia. Carlos Alberto de Araújo. Ele é meu amigo no Facebook, eu sempre vejo ele lá. Sempre que ele faz um poema eu boto também. Então, muito bom. O prefácio é de Carlos Alberto Araújo, desembargador Carlos Alberto. Sim. E o pós-fácio é do juiz federal Rodolfo Pamplona, que foi meu aluno lá na Federal, na Faculdade de Direito Federal. E eu pedi a ele que fizesse o pós-fácio e ele escreveu aqui o pós-fácio. É poeta também. Você está em boa companhia aí. Muito boa companhia. Vale a pena ler o livro, pelo menos por esses dois aí. Prefácio e pós-fácio. Não só por esses dois, mas assim, pela sua profunda bagagem literária, pelo seu profundo conhecimento de história. É uma obra que vai agora estar aí sujeita à crítica literária, porque você sabe que não é fácil a crítica. Então, mas eu estou... com tantos livros lançados, olha a quantidade de livros aqui que eu estou. E tem outros também, né? Que são na área jurídica. Tem mais outros aí na área também da literatura. Eu escrevi também julgamentos históricos. Sim. Eu analiso vários julgamentos sob a ótica do criminalista. Inclusive o julgamento de Jesus, né? Quando eu digo que o julgamento de Jesus é um julgamento completamente nulo, porque Jesus não teve advogado de defesa. Só teve acusador e um juiz fraco, que foi Pilatos. No final lavou as mãos. Lavou as mãos. Na verdade, ele só teve os acusadores, que foram os hierarcas do tempo, os doutores da lei, que acusaram Jesus, levaram a acusação até a presença do pretório lá de Pilatos. E Pilatos foi o juiz, pusilânime, lavou as mãos, porque não queria ficar mal com César, tinha receio de uma revolta popular e terminou entregando Jesus ao povo, para o povo decidir se entre Barrabás ou Jesus. E o povo que estava ali comprado, né, que foi os hierarcas do templo, conseguiram acesso ao povo e colocaram aquelas pessoas que foram realmente testemunhar contra Jesus e decidiram por Barrabás, soltar Barrabás e prender Jesus. Então eu analiso isso sob aspecto jurídico penal, né? O julgamento de Jesus. Como é o nome desse livro? Julgamentos Históricos. Julgamentos Históricos. É um livro editado por uma editora lá de Brasília chamada Consulex. Julgamentos. Eu fiz esse livro em parceria com um amigo meu chamado Celso Bubenec. Ele escreveu... É edição esgotada ou ainda tem disponível? Edição esgotada. Mas eu acho que possivelmente aí na estante aí, virtual deve encontrar. Deve encontrá-lo, né? Permita-me, confrade, ler um trechinho do prefácio. Pois não. De
Carlos Alberto Santos Araújo. Sérgio Habib, autor de romances e ensaios literários, nos surpreende desta vez com um livro de poesia. A Épica Brasiliana, constituído de um único poema em estilo camoniano em 10 cantos, 1.130 estrofes e 1.040 versos, uma proeza. Trata-se de uma obra de grande fôlego, oceânica, a desafiar o espírito dispersivo do leitor moderno. É poema com sabor de epopeia, nesta época vertiginosa em que todos temos pressa de viver e em que os poemas se reduzem ao minimalismo das palavras e dos versos. Impressiona que, em pequeno lapso de tempo, 2 anos, de recolhimento em sua casa, durante a quarentena decorrente da pandemia da Covid, tenha se debruçado sobre tema tão grandioso, a formação histórica do Brasil, e nos ofertado, em versos penetrantes, esta celebração do povo brasileiro. Que lindo esse prefácio. Um crítico também. O Carlos Alberto Araújo, ele fez uma análise aí e claro, ele é poeta, né? Ele conhece. E o pós-fácil de Rodolfo Pamplona Filho, né? Sérgio Habib é uma referência baiana, nacional e internacional na área do direito penal e direito processual penal. Advogado respeitadíssimo, professor de gerações, autor de obras de escola e membro da Academia de Letras Jurídica da Bahia, trata-se de um jurista consagrado em todos os campos que atuou. Por aí vai, né? O Rodolfo foi meu aluno, né? Uma pessoa amiga. São todos amigos, né? Sim. Palavras ditas pelo coração são bem-vindas, né? Mas assim, esse realmente é um trabalho que eu acho de muito fôlego. Isso, de todas as suas obras, tem um filho preferido? Essa obra aí, eu acho que é uma obra que eu quero deixar para os meus filhos, eu digo isso, inclusive, um trecho aí. E a obra que eu quero deixar para meus filhos, para minha mulher, e para a nação grapiúna e o povo brasileiro, porque é uma homenagem ao povo brasileiro, é uma homenagem também à nação grapiúna, porque eu me refiro também a Itabuna aí. Falo das terras dos cacauais, né? Falo do imigrante árabe, conta essa história aí. Realmente foi muito prazerosa. Foi um prazer. A invasão de Ilhéu, do Magali e tal, estavam nessa... Não, eu não cheguei. É mais específica, né? Foi já no século XX. É mais específica aí. Já foi depois dos anos 20, já foi dos anos 30, eu acho. Eu vou até 22. Foi no começo do século, 1908, 1910. Agora falo da Primeira República, da Segunda República, da proclamação a queda do Império. Falo de Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, Napoleão Bonaparte, invasão napoleônica, as invasões, as guerras napoleônicas, eu falo também aí. Tem uma lenda aí na história que Napoleão queria invadir o Brasil e que teve vários projetos e tal. E ele estava discutindo isso, acho que na BBC de Londres. Kleber, o que aconteceu foi o seguinte, Dom João VI, ele, na verdade, passou a perna em Napoleão, né? Porque ele estava apoiado pelos ingleses e, até o último instante, ele negociava com Napoleão. Quando ele percebeu que Napoleão realmente queria invadir Portugal, ele então pede a ajuda dos ingleses, tanto que ele vem escoltado, é uma escolta que vem trazendo até conseguir sair digamos assim, do encalço de Junot, que era o almirante francês que estava perseguindo a esquadra portuguesa. E logo em seguida os franceses invadem Portugal. Agora imagine você o sofrimento que não foi daquele povo português naquela época, porque a corte deixou Portugal. Portugal estava acéfala, na verdade. Não tinha mais quem renasse, né? Não tinha mais um governante. E ficaram ali com medo, com receio, porque os franceses iam chegar. E o que se espalhava é que os franceses iam matar todos. Então eles partiram para tudo ou nada, vale tudo, né? E Dom João VI veio para o Brasil, trazendo a corte e trazendo
toda a fortuna, ou seja, o tesouro português veio com ele nos navios, junto com a corte. Então, imagine que situação. Né? Eu digo aí em um dos versos aí, uma das estrofes, eu digo, e a raposa venceu o leão. A raposa era Dom João VI e o leão era Napoleão, né? E ele parece que prometia uma filha para o Napoleão, para casar, não sei o que e tal, teve essas negociações, mas o negócio dele com os ingleses era a bebida, o vinho do Porto que ele vendia e tal, faturava, e a aliança com os ingleses era mais firme, mais sólida, e aí mais depois consistente. chegou aqui e abriu os portos para as Nações Amigas, né? Tinha um acordo com os ingleses para abrir os portos. Tudo isso foi feito já combinado com os ingleses. E eu conto esse momento em que Dom João VI, no palácio, ele ficava com a corte, exatamente sofrendo essas agruras, e ter que decidir ficar, resistir ou fugir. E ele preferiu a saída pelo Atlântico, né? E veio para o Brasil. A paixão pela história surge ainda na infância? Sim, eu sempre gostei muito de história. E era a sua matéria preferida? Minha matéria preferida era história. Eu tinha uma professora chamada Anice Ata. E eu tinha muita empatia, muita amizade por ela. E essa coisa. Lá em Salvador? Lá em Salvador, Colégio de Aplicação da Bahia. O Colégio de Aplicação naquela época era, digamos assim, era um colégio que tinha um vestibular para entrar no colégio, para fazer o curso clássico. Naquela época era clássico e científico, né? Diferentemente de hoje. E eu fiz o curso, quem ia fazer direito, fazia o curso clássico. Quem ia fazer engenharia e medicina, fazia o científico. Aí eu fui para a área do direito, fiz o curso clássico e gostava muito de história. Era história e literatura. História e literatura eram as minhas disciplinas preferidas. E evidentemente latim também. Latim, eu gostava muito de latim. Agora você também tem um romance, né? O 13º Apóstolo. Por sinal eu não trouxe, eu acho que deixei no carro. Esse foi um romance que eu escrevi, o único que eu fiz, digamos assim, em prosa. Eu fiz digamos assim, uma história que criei um personagem chamado Domênicos. Domênicos, ele era, o 13º apóstolo, testemunha ocular da saga de Jesus. Então, eu criei esse personagem chamado Domênicos. Domênicos, ele era serviçal, mordomo, digamos assim, no palácio, na Fortaleza Antônia, e era o palácio de Pilatos. Ele trabalhou com Pilatos, mas era mais ligado à esposa de Pilatos, que eu descobri que chamava-se Cláudia Prócula. Era a mulher de Pilatos, Cláudia Prócula. E me chamou a atenção, daí que veio a ideia do romance, lendo a Bíblia, num determinado momento, tem lá, que Cláudia Prócula, mas não fala o nome dela, diz que é esposa de Pilatos, num determinado momento, diz a ele, nada faça a esse justo. Ele estava julgando Jesus, Jesus ia ser julgado por ele. Então a mulher de Pilatos diz assim, nada faça a esse justo, porque hoje tive um sonho que lhe diz respeito. Ora, aí me indaguei, por que motivo, não é? Uma romana, esposa do governador da Judéia, não é? Sobrinha do imperador Augusto, por que motivo ela iria se importar com Jesus e interceder por Jesus? Aí é que eu crio a história, é que Domênicos, que era esse mordomo de Pilatos, ele se convertera ao cristianismo, ele foi ele tinha uma noiva que era judia, chamada Raquel. Raquel era, digamos assim, seguidora de Jesus, e Raquel leva o Domênicos à presença de Jesus, e ele se converte. A partir daí, Domênicos passa a interceder por Jesus. Então, durante todo o julgamento de Jesus, Domênicos estava ali presente, dando uma palavra a Jesus, conversando com ele, acompanhou todo o sofrimento de Jesus. Na Via Crucis, quando Jesus saiu da Fortaleza Antônia para ir para o Gólgota, Domênicos acompanhou, fez parte daquele século, né? É interessante que quando eu estive lá com minha mulher, nós fomos a Jerusalém, nós tínhamos um guia
estudar um guia muito preparado, porque professor de História, na faculdade lá de História, na faculdade lá de Tel Aviv, esse guia era muito preparado, e eu perguntava a ele, e ele ficou curioso, né? Disse, por que você quer saber? Eu perguntava a ele, quantos metros tem da Fortaleza Antônia para o Gólgota? Ele aí foi pesquisar, ele não sabia quantos metros tinha. Aí ele me perguntou um dia, Habib, por que você quer saber isso? Porque eu estou escrevendo um livro, eu preciso saber quantos passos Jesus percorreu da Fortaleza Antônia, onde ele foi julgado, onde ele permaneceu preso, até o Gólgota. E escrevi, eu realmente coloquei no livro. A quantidade de passos que Jesus deu até chegar ao Gólgota, onde ele foi crucificado. Então eu conto essa história, e no final, não é, tem um trecho lá em Atos dos Apóstolos, na Bíblia, um trecho dizendo o seguinte, que quando Paulo esteve num determinado local, passou numa cidade, ele lá encontrou as pessoas que eram chamadas de cristãos. Eram cristãs as pessoas. Não é? Essa expressão cristão ele ouviu pela primeira vez, porque foi Domênicos, eu digo, foi Domênicos que já havia passado por lá antes de Paulo e já havia, digamos assim, passado o evangelho para essas pessoas, a história de Jesus para essas pessoas, convertido essas pessoas. Essa preocupação com o número de passos, quem também tem é Humberto Eco, que está naquele Sim, Nome da Rosa. É. Ele contou os passos da escada, não sei o que e tal. E para fazer o livro, ele era um colecionador de livros. Ele tinha 30 mil livros na biblioteca dele e 1.200 livros raros, inclusive, né? Aí ele pegou, primeiro catalogou nome de padres e tal, para construir os personagens. Depois foi fazendo uma série de levantamentos literários para montar o romance, né? E tem a ver com a Eu sua sou fã do Humberto Eco, eu gosto de muito. Tem um filme dele muito interessante, né? A Livraria do Mundo, Humberto Eco. Esse Nome da Rosa foi Sean Connery até que... Sean Connery, trabalha a história nesse de policial, um romance policial dentro de um convento, uma série de crimes e tal. Muito bonito. As pessoas morriam, né? E não se sabia por que morriam, mas porque as páginas estavam envenenadas. Passavam o dedo e passavam na língua. Na boca para poder passar as páginas, né? Tem um livro também que os personagens morrem, que é o Dicionário Casar, que é de um europeu, daqueles países que foi ligado à cortina da cortina de ferro ali e tal. E ele fez o Dicionário Casar. O Dicionário Casar é árabe, judeu e cristão. Ele usa os três referenciais. E todo mundo que lê o livro morre, porque o livro estava envenenado também. Só que, normalmente, todo mundo que lê qualquer livro vai morrer, tá entendendo? Muito interessante também, uma obra genial do cara. Mas a literatura tem isso, tem as indas e vindas, e é sempre um aprendizado, sabe? E você foi num negócio bom também na sua história, porque você foi referenciado nos clássicos, sabe? Quando você vai no clássico e tudo, você já tem toda uma estrutura de coisa. A abordagem já fica mais fácil, já fica mais... Não é? Eu faço essa releitura dos clássicos, né? E procuro também dar uma certa erudição na construção poética. Porque você vai ver que o conteúdo é um conteúdo mais erudito. Né? Porque eu me refiro aí não somente aos deuses gregos, falo também dos orixás, eu falo muito dos orixás aí. Dos orixás, porque eu falo dos escravos, né? Os negros, os pretos, os escravos. Então eu falo dos orixás também. E eu estava dando uma olhadinha aqui, recomendo que as pessoas leem com um dicionário, porque vai enriquecer muito o vocabulário a partir da leitura de épica brasiliana. Várias palavras assim que a gente não vê sendo usada usualmente, que é um aprendizado. Eu adoro quando eu encontro uma palavra que eu preciso encontrar o significado. Eu fico feliz. O vocabulário das pessoas está muito pobre, as pessoas também estão muito pobres linguisticamente. Aí, por exemplo, você vê
Aí nem vê com acento, aí você vê, você olhar, não sei o que e tal. Nem tá escrevendo infinitivo, infinitivo. Excesso. Isso acontece também, o WhatsApp está contribuindo muito para isso. Né? Para isso Mas acho que o principal é a falta de leitura. E até advogados. Acho que o principal fator de empobrecimento da nossa língua é a falta de leitura. E até advogados incorrem nesse erro. Que o advogado é uma estrutura mais sofisticada de leitura, porque tem aquela leitura burocrática que ele faz na faculdade. Tinha uma editora que antigamente publicava livros e colocava uma frase: se você não lê, de onde vem o seu saber? Colocava embaixo do livro. A própria editora fazia, a livraria fazia isso. Mas assim, imagine você conseguir, né, a dificuldade que tem o poeta para poder escrever. Ele contar um fato histórico, né, enquadrar aquele fato histórico dentro de uma estrofe, e fazer isso de uma forma métrica. Você tem que contar as palavras. É um trabalho hercúleo. Você tem que contar, a métrica diz isso, você tem que contar as palavras para poder ficar sonoro, né? Você tem aquele trabalho. É um trabalho de pegar régua para estar medindo. Né? Nossa. Sim, é um trabalho de ourives, digamos assim. E para não ser repetitivo, porque você faz 1000 e tantos versos, para não ser repetitivo. Você não pode repetir, repetindo as rimas, né? Um trabalho primoroso. O próprio autor vai cansando também. Agora foi bom que foi um exercício no período de retrocesso na vida da sociedade da gente. Foi um período da pandemia, né? Que a pessoa tinha de ficar em casa, tinha de se proteger. Que muita gente ficou nesse período ou sem fazer nada, muita gente adoeceu. Muita gente adoeceu na pandemia porque não conseguia lidar com o isolamento, com ficar sozinho. E ele utilizou esse período tão difícil para produzir uma obra tão primorosa, tão grandiosa. Eu escrevi também o Gabriel Garcia Marques aí. Também na pandemia. Nossa. Eu publiquei ano passado. Mas fez um depois do outro. Porque eu sou geminiano, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Livro preferido de Gabriel Garcia Marques? 100 anos de solidão. 100 anos de solidão. E O Amor nos Tempos do Cólera. É fantástico o Amor nos Tempos do Cólera. Aliás, minha mulher prefere o Amor nos Tempos do Cólera. Eu prefiro também O Amor nos Tempos do Cólera. Tem um livrozinho de conto também. Acho que foi o último livro dele, Memórias, nem sei se posso falar o título do livro aqui na TV, mas eu vou falar, Memórias de Minhas Putas Tristes. Eu analiso aí também. Eu acho que o título, né? Um título que choca, mas o livro ele tem uma delicadeza. Ele conta a história de uma pessoa, um ancião choca a sinopse também. Ancião, né? Que ele fala essa história. Esse ancião se apaixona, era um femeeiro, ele era um homem femeeiro, né? Uma vida desregrada. Não é? E ele se apaixona. Se dar de presente de aniversário. Uma virgem, digamos assim. Uma noite de amor. Uma noite de amor com uma virgem. E aí se utiliza de uma mulher, que é uma cafetina. Essa cafetina consegue para ele, essa menina. Né? Você leu, Kleber? Agora, é um livro, digamos assim, politicamente incorreto. Totalmente. Politicamente correto, mas que com a genialidade de Gabriel Garcia Marques, ele torna a coisa... de uma coisa assim, até uma página bela, porque eu digo isso, eu faço a crítica literária também a isso aí. A ânsia pelo amor, né? Por ser amado. Eu faço exatamente a crítica, dizendo, olha, como pode? Isso era o sujeito estava enquadrado como corrupção de menores e estupro e uma série de fatores aí. Uma nostalgia, uma vontade de voltar ao tempo. Estupro de vulnerável. Talvez. Ele bota a visão poética. Mas ele conta o outro lado. É isso que eu não entendi, como é que algo que chocaria tanto, ele consegue dar esse ar poético. E conta a história da prostituta, que apesar de estar diariamente com várias pessoas, com vários homens, mas eram pessoas sofridas e solitárias. Porque no final da vida... morriam sozinhas, morriam solitariamente. Sim. E O Amor nos Tempos do Cólera, que eu considero uma das maiores histórias de amor de todos os tempos, muito
maior do que Romeu e Julieta, que se conheceu, se casou e se mataram no espaço de 3 dias, me parece, né? Provavelmente esqueceriam se não tivessem tomado essa atitude tão drástica, eles teriam terminado uma semana depois. Mas eu acho assim, a persistência do amor, né? De eu vou te esperar, eu vou te esperar até o último dia. 50 e tantos anos ele esperou por ela. Eu acho uma das maiores histórias de amor. Sim. Ela vai embora, ela se casa com outro, ela, né, deixa ele para trás e ele continua ali amando e diz que vai amá-la por toda a vida. O amor nos tempos do cólera. Enquanto ele acha o trecho, 100 anos de solidão também eu acho a obra-prima dele. Isso aí é inquestionável. É porque a gente tem aqueles a gente cita a partir do gosto, né? Do fator pessoal. Olha aqui, mas Raquel, o que você falou. Sem dúvida, 100 anos de solidão é a maior obra. Eu acho que eu li cedo demais 100 anos de solidão. Eu li, vale a pena reler. Eu acho que eu tinha 11, 12 anos. E assim, vai contando a história de várias gerações. Me corrija, porque acho que eu tenho uns 30 anos que eu li. E ele vai contando a história de várias gerações e os nomes vão se repetindo. E eu lembro que eu estava com muita dificuldade quando citava, se eu não sabia mais de qual geração era, eu comecei a precisar fazer a minha mulher, quando eu estava escrevendo esse livro, a minha mulher fez um esqueminha para poder entender. Mas eu tinha 10, 11 anos de idade. Foi cedo demais. Eu deveria ter esperado um pouco mais. Socorro fez um esqueminha para mim. Não é? Nesse esquema ela coloca o nome dos personagens e a família Buendia. Isso. E aí vai dizendo todos eles. Foi o que eu fiz agora, aos 11 anos de idade para tentar entender. Aqui, sobre o amor nos tempos do cólera. Nenhum amor foi maior em todos os tempos do que o de Florentino Ariza por Fermina Daza. Nem o de Romeu e Julieta, olha que a gente estava em telepatia, na obra de Shakespeare, nem o de Heathcliff e Catherine, na obra de Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, outra obra belíssima, nem o de Zhivago e Lara, na ficção de Boris Pasternak. Isso aqui mostra a bagagem literária que esse homem tem, né? Gente, muito menos o amor de André Gorès por sua mulher Dorine em Cartas a D, amor exasperado que culminou com o suicídio dos dois. Porque a paixão de Florentino durou a vida inteira, isso a gente estava falando, e foi alucinante desde o dia em que conheceu Fermina até aquele em que a reencontrou após 51 anos, 9 meses e 4 dias. Durante todo esse tempo, conquanto ela estivesse casada com o médico Juvenal Urbino e lhe fosse fiel, ele a amou enlouquecidamente, mas em silêncio e só para si, segredo que compartilhava apenas com a própria mãe. Quando Florentino reencontrou Fermina, no enterro do marido desta, ele já contava com 76 anos de idade e estava convencido, na solidão de sua alma, de haver amado em silêncio muito mais do que alguém jamais amara neste mundo. Gente, eu fico arrepiada. Pois é. Como... E o final da obra, dando spoiler, né? Que não leu. Que coisa linda. É interessantíssimo porque ele, quando já reencontra com Fermina Daza, ele já estava rico. Sim. Né? Ele já era o dono. Porque ele era pobre no início, e o amor dele foi proibido por isso, né? Ele não estava à altura. O pai dela não queria, né? E o pai dela mandou ela para fora, né? Para outro lugar. Fez uma viagem. Isso. Passou um ano fora. E ela esqueceu ele. Então, no final do livro, no final do romance, é uma cena maravilhosa, porque ele já estava rico, era o dono da companhia de navegação. Sim. Eles navegavam pelo Rio Madalena, o rio que corta a Colômbia. E ele, então, ele faz uma viagem, somente ela e ele no navio, e o comandante do navio, e a tripulação, evidentemente. Ele, então, pede ao comandante que hisse a bandeira do cólera, né? Ele, então, suspende a bandeira do cólera, para que ninguém incomodasse, e ele fica, então, navegando para lá e para cá, naquele Rio Madalena. Quer dizer, é como se o amor não tivesse mais fim. E, então, o comandante então pergunta a ele,
por quanto tempo eles deveriam navegar pelo rio. Ele então vira-se para o comandante e diz, eternamente. Aí ele conclui o romance. Então, quer dizer, é uma coisa maravilhosa. O Gabriel Garcia Marques é espetacular. Ele termina essa obra e você percebe a força do amor, né, que o percorrer o rio, ou seja, ia até a foz do rio e voltava para a nascente do rio. Eternamente. Não é? Aquele movimento ali de navegar pelo rio era a liberdade deles e, ao mesmo tempo, significando que o amor era eterno. Que não coisa tinha fim. Linda. Não, muito lindo. Bem, Sérgio, nós temos um horáriozinho a cumprir e estamos esgotando, então nós vamos convidar os ouvintes para assistir o lançamento da Épica Brasiliana hoje lá no Tariq Fontes. E que mensagem você deixa para os seus leitores e quais o seu projeto futuro na área literária? A mensagem que eu deixo, Kleber, é que possam vivenciar essa experiência que eu vivenciei, relendo os grandes autores clássicos, né? E também nessa época brasiliana que possa valorizar digamos assim, a história do Brasil, porque nós temos uma tendência de valorizar a história de outros países e de demonizar os nossos grandes heróis. Quando não demonizamos, nós levamos na pândega. Existia um filme aqui que foi feito sobre a história do Brasil, no Dom Pedro, aquela Carla Camurati, e é uma piada o tempo todo com Dom Pedro, uma piada com Dom João. Então, nós temos grandes heróis. Tiradentes foi um herói maravilhoso no Brasil, enfrentou naquela época Portugal, foi enforcado, o único que foi enforcado na Inconfidência Mineira. Então, essa é a mensagem que eu deixo, exatamente essa, que possa fazer essa releitura. Se puderem comparecer lá e conhecer a obra, eu ficarei muito feliz. E o meu projeto futuro, se Deus me permitir, é concluir o trabalho que eu estou fazendo sobre o crime na obra de Dostoiévski, que é uma obra de fôlego, né? Porque o grande Dostoiévski, uma obra magistral, mais de 12 livros, tem aspecto penal. Eu estou lendo, fazendo a releitura deles e fazendo um resumo e analisando as personagens sobre a viés criminal. Se Deus não existisse, precisava ser inventado, né? Foi o Ele disse. Dostoiévski que passou. E agora é bom que se diga o seguinte, esses grandes autores, quase todos eles, só tiveram glória depois de morto, né? Depois da morte. A maioria deles aí. Não? Tem que despedir ainda, tem que se despedir. Obrigado, bom final de semana. E como a gente falou de direito, literatura e tudo, eu vou fazer uma sugestão. O livro é a Épica Brasiliana que está sendo lançado hoje, né? Agora o filme hoje, para esse fim de semana, é Alex Jones, Uma Guerra contra a Verdade. É um filme americano de 2024, de Dan Reed, sobre um cara negacionista que vivia contestando um atentado que morreram 20 crianças e 6 professores numa escola, e ele dizia que esse crime não existia. Ele foi punido com o pagamento de $1 bilhão de indenização às vítimas. Só que o dinheiro ele não pagou até agora porque decretou falência. Né? Gente, obrigada. Eu quero agradecer a audiência de todos que ficaram aqui com a gente e agradecer principalmente a você por essa entrevista, por essa aula. Dizer que para mim, para todos nós da Academia de Letras de Itabuna, é uma honra conviver com você e aprender com você todos os dias. Gratidão, confrade. Raquel, muito obrigado a você, muito obrigado a Kleber. E a todos os nossos telespectadores, né, e a Nação Grapiúna, que eu tenho muita honra de pertencer à Nação Grapiúna. Ser itabunense, para mim, é um título muito grande, é um galhardão. E estou muito feliz de estar aqui retornando à minha terra natal. Muito obrigado a todos. Obrigado muito.